Olá, graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma alegria estarmos aqui juntos mais uma semana para refletirmos na palavra do Senhor. Eu sou o pastor Marcos Gonçalves, membro da Segunda Igreja Batista em Petrópolis e líder da congregação que a nossa igreja tem no Vale do Carangola. E hoje eu quero refletir com você no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25. É uma história muito conhecida da palavra do Senhor, conta uma parábola, uma história que Jesus contou para ilustrar o encontro que Jesus teve com um especialista da lei, um escriba. Ele era um perito na lei, era um conhecedor da lei de Moisés, um conhecedor da palavra de Deus, e ele, para pôr Jesus à prova, com má intenção no seu coração, tentando provar Jesus, ele vira-se para Jesus e pergunta o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus diz a ele, como que você interpreta a lei? E aí Jesus, o escriba, o mestre da lei, diz a Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Após essa resposta, Jesus diz para ele: respondeste muito bem, faça isso e você viverá. Então, Jesus está dizendo para ele que ele era conhecedor da palavra de Deus, estava reafirmando aquilo que ele disse, e disse apenas a ele que o que ele deveria fazer era aquilo que ele havia proferido, aquilo que ele havia dito, respondido a Jesus. Mas esse homem, para tentar justificar-se a si mesmo, no movimento de autojustificação, no movimento de querer se sobressair e meio que zombar de Jesus, pergunta para Jesus: mas então, quem é o meu próximo? Quem é o próximo que eu devo amar? Porque assim, Deus, ele imaginava que sabia como amar a Deus. Ele imaginava que, fazendo aquilo, vivendo essa experiência de amar a Deus, sobre todas as coisas, amar a Deus, com toda a sua força, amar a Deus com todo o seu entendimento, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma. Ele imaginava que ele sabia o que era isso, mas para ele, a dificuldade dele era entender, quem era o próximo dele. Era uma forma dele se justificar e tentar entender, quais seriam as pessoas que ele poderia e deveria amar. Quais eram as pessoas que ele estava autorizado a amar. Então Jesus conta uma história. E essa história que Jesus conta, ela é muito interessante, porque ela diz que havia um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, e esse homem, ele foi assaltado. E os assaltantes, as pessoas que assaltaram, tomaram tudo que esse homem tinha, bateram muito nele, deixando-o quase como morto, e o abandonaram à beira do caminho. E a história é uma parábola, é uma ilustração que Jesus está contando. Jesus, então, diz que vinha descendo pelo mesmo caminho um sacerdote, alguém que era o responsável pelo serviço religioso no templo, e quando ele se aproxima e vê que tem uma pessoa caída na estrada, ele sai do caminho dele, se afasta para não ter contato, para não passar próximo daquela pessoa que estava ali caída, que ele não sabia se estava morta ou estava viva. Depois Jesus diz que vem descendo pelo mesmo caminho um levita. O levita era alguém também que trabalhava no templo. Era aquele que era responsável pela limpeza, pela manutenção, pelos louvores, pela segurança, pela tomar conta ali do templo. Era um dos guardas do templo também. Então, o levita era aquele que trabalhava no templo, que prestava serviços ali também religiosos. E Jesus diz que esse outro religioso, ele vê aquela situação e ele também se afasta e passa pelo outro lado para não ter contato com
esse que estava caído à beira do caminho, que eles não sabiam se estava vivo ou morto, e provavelmente, né, a gente entende que talvez eles não quisessem ter contato com este homem, porque se eles tivessem contato com aquele homem e ele estivesse realmente morto, eles estariam impedidos de poder prestar o serviço religioso que eles costumavam prestar. Eles estariam impedidos de ir ao templo. Eles teriam que, pior do que isso, teriam que ficar 7 dias isolados, fazendo um ritual de purificação, até que pudessem conviver com as outras pessoas. Porque na lógica religiosa, dizia que quem tivesse contato com o morto seria considerado uma pessoa impura, seria considerado alguém inapto, né, para prestar qualquer serviço religioso, para sequer estar no templo, para sequer ir prestar um culto, né? O fiel também, se ele tivesse tido um contato com o morto, ele também estaria impedido. E esses líderes religiosos, eles, né, não poderiam oficiar ali no templo. Então, talvez por causa disso, eles tenham feito essa opção de andar pelo outro lado. E aí Jesus, então, insere um terceiro personagem nessa história, que é o conhecido, né, vulgarmente conhecido como bom samaritano. Era um samaritano, era alguém que era considerado impuro, né, era alguém que era considerado um pária, era alguém que os judeus discriminavam por causa da sua incapacidade, né, de prestar um culto, o culto verdadeiro como eles entendiam, e alguém que não tinha o conhecimento que eles tinham da palavra de Deus, alguém que não tinha o conhecimento da lei que eles detinham. E por causa disso, o samaritano era muito mal visto pelos judeus. A gente tem lá o exemplo, lá no Evangelho de João, capítulo 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. E Jesus, ao pedir água para a mulher, ela diz para Jesus: como pode o Senhor, sendo judeu, pedir água a mim, que sou uma mulher samaritana? E o evangelista João, ele diz que os judeus e os samaritanos eles não davam. Era uma briga antiga, era uma rivalidade antiga, de séculos, né, passados, já vários anos que eles mantinham essa rivalidade. Então eles não tinham relacionamento, eles não se davam de maneira nenhuma. E para o judeu isso era muito pior, porque ofendia a santidade deles. Então Jesus usa a imagem desse que, aos olhos dos religiosos, aos olhos dos praticantes da religião, eram aqueles que eram os menos prováveis de fazer qualquer coisa certa. E Jesus então usa a vida desse homem para dizer aquilo que deveria ser feito. Diz o texto que o samaritano, ao ver aquele homem caído, ele vai e se aproxima dele, e vendo lá na condição, né, que ele estava vivo, vendo que ele estava muito ferido, muito machucado, diz o texto que o homem começa a tratar das feridas dele, enfaixa, né, as suas feridas, coloca ali vinho e azeite, porque era o que era usado como medicação, né, para o tratamento de qualquer tipo de acidente. Um viajante, ele tinha sempre, né, na sua bagagem esses elementos, porque se ele sofresse um acidente, se ele caísse do animal, se ele se acidentasse de alguma forma, tivesse algum tipo de machucado, essa era a medicação que ele usava para poder tratar as suas feridas, tratar os seus machucados. Então esse homem, ele derrama o vinho para desinfetar aquela ferida, derrama o azeite para poder cicatrizar, começar a fazer o efeito de cicatrização sobre as feridas daquele homem, coloca ele sobre o seu animal, né? Provavelmente ele estava muito debilitado, deveria estar deitado, atravessado sobre o lombo do animal, e diz que vai puxando esse animal e vai levando esse animal até a hospedaria. Chega na hospedaria cansado, pede um lugar para ficar, um quarto, e ali ele ainda continua cuidando
daquele homem, continua cuidando, né, das feridas daquele homem que estava ali muito machucado. No dia seguinte ele acorda, e ao acordar ele chama o dono da hospedaria, entrega a ele o dinheiro que seria suficiente para pagar várias diárias para aquele homem ficar ali, e diz a ele: ó, se você gastar alguma coisa além desse dinheiro, quando eu voltar, eu acerto contigo toda a diferença. E aí Jesus pergunta para o perito da lei, o mestre da lei, aquele advogado da lei, aquele que era um conhecedor profundo da lei de Deus. Qual desses, né, foi o próximo desse homem? E aí o próprio perito da lei responde: aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. Disse-lhe Jesus: vá e faça o mesmo. Esse texto, ele me ensina, e eu quero partilhar com você alguns ensinamentos referentes às atitudes do samaritano. Né? O Senhor Jesus, em outra ocasião, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versos de 1 a 3, ele vai dizer assim, ó: os escribas e os mestres da lei e os fariseus, né, os doutores, eles estão sentados na cadeira de Moisés. Vocês devem fazer tudo aquilo que eles falarem para vocês. Tudo aquilo que eles ensinam para vocês, isso vocês devem colocar em prática. Mas vocês não façam nada daquilo que eles fazem, porque eles ensinam muito bem, mas eles não colocam em prática na vida deles nada daquilo que eles ensinam. Mas ao contrário, esse samaritano, esse que para esses religiosos era alguém à margem da sociedade, era um pária, esse homem ensina para nós algumas coisas importantes. A primeira é que nós precisamos, na nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa vida, estarmos atentos àquilo que está acontecendo à nossa volta. Precisamos viver a nossa realidade, viver a nossa vida, vivermos o nosso dia a dia, mas não olhando só para dentro de nós mesmos, mas também preocupados e atentos com a realidade que nos rodeia, para tentar identificar aqueles e aquelas que estão caídos à margem, que estão necessitando de apoio, necessitando de ajuda. E o caído à margem não significa apenas aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social, não são aqueles que estão em situação de rua, não são aqueles que estão próximos de nós, né, pessoas da nossa relação que a gente sabe que está passando por um problema de dificuldade, por falta do desemprego, por causa de uma doença, mas também aqueles que nós percebemos que estão sofrendo as dificuldades e os traumas que a vida tem trazido sobre as suas vidas. Precisamos identificar na nossa jornada, na nossa caminhada, aqueles que estão precisando de cuidado e de atenção. Não devemos ficar esperando que as pessoas venham nos pedir ajuda, porque talvez elas estejam, como esse homem da história de Jesus, vivos, mas semi-mortos, vivendo numa condição em que elas, muitas vezes, elas não têm nem condição de clamar e de pedir ajuda. Então nós precisamos identificar a necessidade, aqueles que são os necessitados, aqueles que estão precisando e carecendo de apoio, de suporte, para que nós possamos investir tempo com eles. A segunda coisa que eu aprendo com esse samaritano é que as nossas agendas, as nossas rotinas, elas não podem ser mais importantes do que cuidar daqueles quando nós identificamos que seja alguém que está precisando de apoio, de suporte, de ajuda. Nós não podemos deixar que os nossos compromissos, que a nossa rotina, que a nossa agenda seja mais importante do que a atenção e o cuidado com aqueles que estão carecendo, com aqueles que estão precisando. A terceira coisa que a gente aprende é que nós precisamos ter conosco, na nossa bagagem, levar junto de nós o azeite e o vinho que essas pessoas precisam. Na Bíblia, essas duas imagens, elas são muito importantes, porque o azeite, o óleo, representa a presença do Espírito Santo de Deus.
A presença do Espírito do Senhor, a própria presença de Deus sobre as nossas vidas. Aquele que é a eternidade que habita dentro de nós. Nós precisamos levar para essas vidas, derramar sobre a vida dessas pessoas a presença da glória de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, para que essas pessoas possam ser curadas, possam ser tratadas, possam ser restauradas pelo Senhor. E junto a isso, nós precisamos levar o vinho que representa a alegria. É o sinal da alegria da presença de Deus. É o sinal da alegria da restauração. É o sinal de que o choro, que pode durar uma noite, pode durar por um determinado período de tempo, mas a alegria do Senhor, ela chega sobre a vida daqueles e daquelas que são alcançados, cuidados e tratados por nós. Nós precisamos levar, a presença de Deus, a alegria de Deus sobre a vida das pessoas, para que elas possam experimentar uma restauração, uma cura, uma transformação verdadeira. Eu aprendo ainda com essa história que nós também podemos derramar sobre a vida das pessoas, o cuidado, a atenção, e precisamos fazer isso de um modo em que o cansaço, os nossos próprios interesses, eles não se sobreponham sobre esse cuidado sobre a vida das pessoas, de uma forma em que nós não venhamos a usar desculpa que o nosso ativismo, que a nossa rotina nos impede de ajudar as pessoas. Esse homem, ele tinha uma rotina, ele tinha um compromisso, ele estava seguindo viagem, mas apesar de estar seguindo viagem, apesar de estar cansado, apesar de ceder o lugar dele no animal para que esse homem fosse transportado, ele segue essa jornada caminhando, ele chega na hospedaria e ali naquela hospedaria ele ainda fica cuidando daquele homem. Isso me chamou muita atenção nesse texto, porque ele chega ali na hospedaria e ele ainda passa a noite cuidando daquele homem, e somente no outro dia que ele entrega esse homem aos cuidados daquele hospedeiro. Havia muitas hospedarias ali naquela região, provavelmente. Eu vi esses dias o pastor Jean Delgado pregando lá no aniversário da primeira igreja batista do Alto da Serra, e ele dizia isso, que havia muitas hospedarias talvez ali em Jerusalém, mas ele sabia que poderia levar esse homem para aquele lugar, porque ali ele seria cuidado. Ele ali receberia a atenção que ele necessitava. E a aplicação que aquele pastor fez é que as nossas igrejas precisam ser esse lugar de cuidado. As nossas igrejas precisam ser esse lugar onde as pessoas identificam que podem levar os feridos, os doentes, porque ali elas serão cuidadas por nós que as levamos até aquele local, mas também, quando nós não estivermos ali, elas continuarão sendo cuidadas pelos outros irmãos que fazem parte dessa comunidade. Devemos investir o nosso tempo, mas também investir os nossos recursos, os recursos materiais que Deus tem nos abençoado, para que esses recursos possam ser usados para o cuidado da vida das pessoas que estão precisando, que estão carecendo. Nós precisamos aprender, que não adianta a gente ter um conhecimento teórico de Deus, entender de Bíblia, entender de versículos da Bíblia, sabê-los de cor, se a gente não consegue colocar em prática na nossa vida todo esse conhecimento, todo esse conteúdo. A gente não vai para o céu por causa apenas do conhecimento bíblico que a gente tem, mas a gente vai para o céu quando a gente coloca em prática na nossa vida e valoriza o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Jesus Cristo é aquele que veio e se entregou sacrificialmente por nós para que nós pudéssemos ter vida. E nós agora precisamos viver da mesma forma, oferecendo as nossas vidas em sacrifício a Deus para cuidar da vida daqueles e daquelas que carecem, que padecem de necessidade. Que o Senhor, Ele abençoe a sua vida e que você não seja conhecido como esses peritos da lei, que são muito bons de teoria, mas são fraquinhos de prática, não conseguem
colocar em prática na vida aquilo que eles aprenderam. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, que você tenha uma ótima semana, em nome de Jesus, colocando em prática na sua vida os ensinamentos que o Senhor tem trazido para você.